Olá pessoal, dando início aqui ao nosso podcast Falando de Negócio, mais um produto WN que você vai acompanhar toda semana com entrevistas voltadas para o mercado, para a educação, para o empreendedorismo, um momento que a gente vai ter a oportunidade de trocar conhecimento pelas redes sociais e pelas TVs. E o nosso primeiro entrevistado é o reitor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Cianelli, que eu vou ler aqui um breve currículo de um educador que realmente é uma referência aqui no estado. Reitor da Universidade Federal de Roraima no período 2020-2024, fez um trabalho brilhante, tanto é que recentemente foi reconduzido para mais 4 anos, 2024 a 2027. É professor permanente do mestrado acadêmico em Saúde e Biodiversidade e do curso de Medicina no módulo Morfologia. É doutor em Ciências pela Universidade Federal de Uberlândia, tem MBA executivo em Gestão pela FGV, bacharel em Fisioterapia e licenciado em Educação Física pela Unesp de Presidente Prudente, graduado em Gestão Pública pela Universidade do Norte do Paraná, é integrante da Banca de Avaliadores dos Sinais, membro da Diretoria Executiva da Andif 2021-2022, é vice-presidente do Fórum de Reitores da Região Norte da Andif desde 2020, presidente do Conselho Fiscal do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras desde o ano 2020 e é membro titular da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde do MEC. Falando com o Geraldo, realmente um currículo aqui de um educador nato. E Roraima? Por que Roraima, hein, Geraldo? O que aconteceu? Bom, agradecer primeiro a oportunidade de nós estarmos aqui para falar um pouco da nossa Universidade Federal, do trabalho que ela tem na transformação da nossa sociedade e falar também sobre educação, né, que é a base de qualquer nação que queira se desenvolver. Eu cheguei aqui em Roraima com um projeto específico para ficar durante 2 anos e estou há 21. Dentro do currículo, já está ter uma ideia onde nós fomos criados, né, do interior do estado de São Paulo. Me formei em Presidente Prudente, fiquei 16 anos em Cuiabá, onde eu conheci um profissional que me chamou para ajudar a estruturar uma instituição de ensino aqui. E aí sim fiquei, né? E aí eu fiz o concurso público na universidade e eu fui agraciado de ter a confiança da nossa comunidade para ser reitor da nossa universidade. Então, quem me trouxe para cá foi a educação, na qual eu faço isso há 36 anos. Essa paixão é natural, veio de berço? O que foi? O que te trouxe para essa área? Que eu te conheci dentro dessa área de educação e que, como eu sempre falo, educação é um investimento com retorno garantido. Né? O que te faz, o que te motiva? Até porque você, na última eleição aqui da universidade, você foi chapa única. Um negócio diferente, diferenciado. Você tem um estilo conciliador, né? Que é difícil a gente identificar um gestor com esse perfil, né? E com essa característica de acumular tanta experiência na área de educação e inovação. Vi um pouco de berço, eu lutei um pouco para não entender esse chamado. Minha mãe é professora, antigamente falava-se da zona rural, né? Hoje é educação do campo, e eu acompanhava ela nos bairros, em localidades ao redor da cidadezinha na qual eu fui criado, em Junqueirópolis, perto de Presidente Prudente, onde eu aprendi a importância da educação, principalmente daqueles que não têm acesso. Mas foi em Cuiabá, na qual eu já estava atuando como fisioterapeuta, tive grandes oportunidades na fisioterapia esportiva, até com grandes times, com grandes aprendizados, mas teve um ano que eu fiquei desempregado. E aí eu observei, e aí que a gente fala da importância da educação, minha esposa já gestante, eu, com grande dificuldade de relocar no mercado, e eu falei que eu só tinha um instrumento de transformação, que era estudo. Então eu estudava com uma grande frequência, como eu já tinha licenciatura em Educação Física, já era licenciado, eu fui convidado a dar aula, ministrar aula na Biologia. E eu me apaixonei. E aí, naquela inquietação, né, que você já me conhece, eu fui avançando um pouco mais, conhecendo a dinâmica
de como funciona uma escola. Então, eu venho da educação básica, antes de mais nada. Dei muitos anos aula de educação física, de biologia, tanto é que eu também sou formado, sou licenciado em ciências biológicas. E aí foi me levando para o processo de gestão. E aí você quer fazer uma coisa? Faça bem feito. Já que eu estou em gestão, eu resolvi me graduar também em gestão pública. Então, eu sou gestor público de formação. Fiz o MBA em gestão pela FGV, onde me abriu a mente. Eu até recomendo àqueles que estão indo para o lado da gestão. O MBA, ele te abre realmente sua mente para o conhecimento do que é ser um gestor. Gestor não é insight, é estudo. Por isso que existe administração, gestão pública hoje como graduação, ou especialização, mestrado. Recentemente trouxemos um mestrado profissional em administração pública para que você tenha conhecimento, para que você se especialize, até em técnicas de negociação, gestão de conflitos, as melhores formas de tomada de decisão. Tudo isso é um processo de conhecimento, né? Então eu resolvi também fazer a gestão pública para que a gente possa fazer melhor, né? E nesse melhor a gente está conseguindo grandes resultados. Onde você acredita, Geraldo, que agregou mais para ti? Né? Quando eu te conheci, você era um gestor, você era um executivo de uma instituição de ensino superior também, né? E hoje você está como reitor de uma universidade federal. Aonde você disse que aprendeu mais, ou teve mais dificuldade, ou teve mais facilidade de implementar tudo que você pensava como gestor? Quando eu aprendi a entender as pessoas. E eu costumo comentar isso, que a parte técnica o tempo resolve. Mas o coeficiente emocional faz a diferença. E se nós entendemos, por isso que eu falo que a parte de entendimento, de resolução de conflitos, da transparência, do diálogo, entender que somos diferentes, então cada um tem a sua personalidade, entendimento do processo, é onde a gente começa a verificar que as ações são possíveis, os resultados podem aparecer. Mas o momento chave foi entender, primeiro no processo organizacional, né? Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser, realizar uma análise de cenários futuros, porque a sua decisão hoje, principalmente no cargo que eu ocupo, afeta muitas pessoas. As decisões na qual nós fazemos hoje afetam a sociedade, né? Então, qualquer ato, qualquer resolução, qualquer decisão, só para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 2.000 pessoas que recebem bolsas ou auxílios da universidade com característica de vulnerabilidade. Que se a universidade não apoiá-los, não tem alimentação, não tem moradia. E essa responsabilidade nos enche, principalmente quando tem cortes orçamentários. Então, esse pool de decisões, né, que é a universidade, a gente estava até comentando alguma coisa, o que é a universidade? É um conjunto de diversidades num local só. Então, são 48 cursos diferentes, 48 com características diferentes, são 48 cursos. Eu só estou falando de graduação, porque nós temos 28 programas de mestrado e doutorado, que se você não tiver uma ligação, né, uma transversalização, uma horizontalização, na verdade, das suas ações com a sociedade, esse aluno não consegue se relocar. Então, tudo isso tem que ter um entendimento e dialogar com as pessoas para que você também entenda essa diversidade que forma a nossa universidade ou qualquer instituição de ensino. A gente conversa muito, Geraldo, dessa questão do aluno dentro da universidade, né, e a expectativa de futuro, né? Eu estou fazendo a universidade, sempre aquele projeto de você ter um futuro melhor, mais promissor, né? A universidade, ela está preparando, né, esse estudante, esse futuro profissional para essa realidade de mercado, ou a gente está discutindo ainda conceitos lá de trás? A gente conseguiu, a universidade pública brasileira, ela conseguiu acompanhar essa evolução do mercado. Eu sei que é um termo um tanto complexo para ser tratado dentro das instituições, principalmente das instituições públicas, mas como é que você vê isso? A gente conseguiu alinhar com o mercado ou a gente ainda está meio distante dessa realidade?
O que é importante as pessoas entenderem primeiro o que é uma universidade, que confundem muito com faculdade. E às vezes eu escuto esse termo, a faculdade lá de Roraima, faculdade federal. A faculdade ele tem como finalidade a entrega do diploma, puramente o ensino. E a universidade, para que se possa caracterizar como uma universidade. Ele é formado, basicamente, existem muitas outras ações, como o caso da internacionalização, que hoje nós temos mais de 30 alunos em diferentes países, fazendo a sua capacitação, se formando, mas ele é formado por um tripé, que é o ensino, a pesquisa, que traz muita resposta para a sociedade, e a extensão, onde nós levamos partes da universidade em ações com a sociedade. Em relação ao ensino, ele não traz só conceitos filosóficos, existem cursos que são profundamente conhecedores e que estudam a formação humana, que é fundamental para a formação de uma sociedade, que é o caso da filosofia, da sociologia, das ciências sociais, da antropologia. Esses cursos são fundamentais para que nós possamos nos conhecer como seres humanos e como interagimos com a sociedade, não necessariamente pensando em mundo do trabalho. Outros cursos eles são diretamente ligados ao mundo do trabalho, como acontece com o direito, como acontece com a medicina, como acontece com as engenharias. Hoje, muitos não sabem disso, mas o curso de computação, vou dar como exemplo, mas são outros cursos, como pós-graduação de agronomia, engenharia elétrica, nós já estamos rodando mais de 12 milhões de projetos com as empresas da Zona Franca, da Suframa. E projetos que atingem a sociedade. Então nós já estamos criando o nosso Centro de Inovação e Tecnologia. Com isso, futuramente, já surgem as startups. A empresa Júnior também foi normatizada pela nossa universidade. Surgem as incubadoras. Então, quando a gente fala sobre esses conceitos, é onde eu pergunto, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de cursos onde a natureza é estudar o ser humano, ou estamos falando de curso onde ele é diretamente vinculado ao mundo do trabalho da sociedade. E aí nós escutamos há um tempo, para que servem as pesquisas? Se nós estamos conversando agora, se você tem uma roupa, se você tem uma tecnologia, se você está me vendo, que existem pesquisas. E as pesquisas surgem para trazer solução para a sociedade. Se os alimentos hoje conseguem ser preservados, que eu consiga trazer solução tanto para a agricultura familiar e também para grandes soluções, com uma densidade populacional que nós temos, é decorrente da evolução humana as pesquisas. Então elas não precisam ser, e não devem ser criticadas, elas devem ser entendidas qual a solução. Mas como há um entendimento na vastidão comum, então não consegue entender essa pluralidade que compõe uma universidade. Então, a universidade, obviamente, ela tem esse contato. Universidades brasileiras, na qual eu fiz parte da diretoria executiva, eu volto agora na chapa, que você comentou sobre a Andifes. O que é a Andifes? As 69 universidades do país, ela tem uma associação, e ela ajuda na organização das 69 universidades, e existem universidades hoje que são de ponta tecnológica. Depende de onde elas estão, é outro fator. A nossa, nós não podemos esquecer a questão indígena, a tríplice fronteira, a questão imigratória. Então depende dos cursos que nós estamos tratando. Então os conceitos hoje são atuais, eles existem, há determinações legais para que os conceitos sejam cada vez mais evoluídos, de acordo com o mundo do trabalho, inclusive o instrumento de avaliação do curso, ele fala sobre o mundo de trabalho. Os mestrados hoje, antigamente eram quantitativos, hoje são qualitativos. Dentro da plataforma Sucupira, na qual a CAPES, que é a agência que regula os mestrados e doutorados, eu tenho que saber aonde esse aluno está usando o conhecimento na sociedade. Então hoje mudou muito. Tá? E essa modernidade é o que a sociedade cada vez espera e certamente tem. Agora, Geraldo, quando você explica tudo isso,
é muito fácil de compreender o papel de uma universidade, né? Que aí tem o diferencial com o termo faculdade, centros universitários e assim por diante. Mas o nosso povo, tu não acha que o nosso país, em particular, ele não parou um pouquinho no tempo e acabou desvalorizando esse potencial, essa característica e capacidade de mudança que a universidade traz para a sociedade? Eu costumo falar, na vinda do nosso Hospital Universitário Federal, que é um ganho para a saúde pública, além da boa formação, eu falei muito sobre isso em diferentes locais. Saúde, educação não pode ser política de governo, ele tem que ser política de Estado, porque nós não podemos depender de um país que almeja o desenvolvimento e ser reconhecido mundialmente, não valorizar a educação e não valorizar a saúde. Educação nunca pode entrar nas discussões ideológicas, nas discussões partidárias, porque, primeiro, e os gregos já falavam sobre isso, sobre teoria, né? Teoria é aquilo que eu consigo enxergar. Eu começo a ter uma visão de mundo que eu não consigo enxergar a sua potencialidade. Então eu fico discutindo o meu mundo, você discute o seu mundo, mas o dano que nós temos para a sociedade é muito grande. Nós temos hoje, no último censo da educação, dos jovens de 18 a 27 anos, está no último censo. O censo é a pesquisa populacional. Apenas 25% dos jovens da população brasileira estão fazendo ensino superior. Isso é sério. Se isso não te incomoda, e aí quando você traz essa discussão, entra no campo ideológico. Isso não deveria. Eu tenho que chamar meu filho para dizer, o que está acontecendo? Por que você não quer cursar o ensino superior? Então nós estamos ceifando, nós estamos tirando oportunidades para a próxima geração que vai cuidar desse país. Então se a educação é a transformação, isso com grandes nações fazem até hoje, o que está acontecendo com o nosso país? Então a educação não pode entrar em qualquer discussão política ideológica, ela tem que ser valorizada, tem que se chamar esse jovem. Isso porque eu não estou entrando nos indicadores da educação básica. Sim. Então, algo precisa ser discutido, porque nós estamos num cenário muito preocupante. A evasão, aí falam das universidades públicas, olha o último censo, é pública, privada, confessional, filantrópica, há uma evasão, uma fuga da formação no nosso país muito séria. Isso preocupa, né? Porque é aquilo que você falou, e as próximas gerações vêm como? Né? E aí vem um outro desafio, que eu acho que a universidade é o campo para essa discussão. A gente vive o momento da tecnologia. Sim. Nós vemos a era das redes sociais e agora estamos eu acho que a gente está sendo brindado com a inteligência artificial, mas o ser humano tem uma capacidade incrível, né, de se transformar refém da sua criação, né? E hoje a gente vê que as pessoas conseguem deturpar, né? Hoje não, já estou sendo pessimista demais, isso aí já tem algum tempo, né? Todas as ferramentas criadas de alguma forma teve algum viés que fugiu ao objetivo. A gente vê hoje, né, a questão da inteligência artificial, com deepfake e outros, vamos dizer, desmandos em relação à tecnologia, né? E as redes sociais dando voz, né, a todos. Eu acho que a questão democrática é fantástica, mas tem gente que pode ter voz e tem gente que deveria ter nascido mudo, com todo respeito, né? Porque eu acho que você não pode se esconder por trás de um perfil para fazer as atrocidades que algumas pessoas fazem. No campo da universidade, como ferramenta de apoio e de discussão, como é que a universidade trata esse tema, Geraldo? Primeiro é o seguinte, nós estamos falando de inteligência artificial, só voltando no ponto que nós conversamos, nós estamos falando de pesquisa. Sim. Isso não surge do nada. E as universidades, assim como os institutos de pesquisa, de ciência, como a Embrapa é um grande local de produção desses conhecimentos, é onde surgem o conhecimento que hoje a sociedade
interage, nós chegamos aqui até hoje devido a isso. O grande problema que as redes sociais e o mundo globalizado traz é o acesso. E aquela história, se está na rede, é verdade. Se eu recebi no WhatsApp, porque é verdade. Então, aquilo que nós estamos conversando. Hoje, o meu mundo é aquilo que eu quero enxergar. Então, as universidades trazem exatamente isso que a gente está conversando. O campo de discussão. O campo de interpretação e traz exatamente essa divergência para que nós possamos dialogar, construir, discutir e até discordar. Sim. Que é natural. Por isso que fala da autonomia universitária, que as pessoas não entendem. Acho que autonomia é fazer o que quer. Autonomia é a liberdade de pensamento. Essa é a base da famosa academia, né? Lá de Platão, enfim, dos grandes pensadores. Então, o que a universidade tem feito, ou as instituições de ensino têm feito em qualquer lugar do mundo, traz, né, para o seu ambiente essas discussões e, mais uma vez, quando incomoda, trazendo inclusive soluções, ou soluções tecnológicas, ou operacionais, e até de fundamentação teórica, para que novas políticas públicas, e mais uma vez, o pessoal fala tanto de política pública e não consegue entender que a política pública, ela surge de fundamentações teóricas, que surgem aonde? Nas universidades. Ah, tem que ter política pública. Saiu de onde? Cadê a base de sustentação dela? Acontece nas pesquisas, no mestrado, na qual nós temos a honra de ser nosso estudante. Estou sendo desafiado. Está sendo desafiado. E mexe com você, correto? Porque você começa a trazer novas ideias, novas descobertas, novos incômodos de como superar esses desafios. Eu acho que é fundamental esse papel do gerar o inconformismo, né? Exatamente. Você criar ou fazer... Porque leitura pronta a gente vai encontrar muito. Interpretação, as pessoas estão passando a ter preguiça de executar, né? Algo que é fundamental no campo da universidade. Mas, Geraldo, ao longo desse tempo que você está em Roraima, como é que você avalia a evolução? Volto aqui, já que nosso programa é muito falando de negócio, então o termo mercado ele vai se fazer muito presente. Como é que você avalia evolução ou até mesmo involução? A gente tem crescimento econômico, a gente tem tudo isso, mas a gente sabe que não é só isso. Acho que você, nas primeiras falas, você colocou com muita propriedade uma questão. Gente, pessoa, estudar as pessoas. Né? Como é que a gente evoluiu ou não? Foi uma evolução só de número, que é natural, a gente teve um crescimento de agro e outras áreas, mas foi só isso ou a gente teve evolução também no perfil das pessoas que hoje estão ajudando a construir e reconstruir esse Estado? Se pedir um espaço, eu quero falar da importância dessa universidade dentro da sua pergunta. Ótimo. Em 8 de setembro de 98, não existiam instituições de ensino superior no nosso estado. Então, aqueles que tinham recursos financeiros, alguns que nos assistem vão lembrar, ou se dirigiam a Manaus ou a Belém para conseguir o tão almejado diploma de ensino superior. E aqueles que aqui ficavam sequer faziam ensino médio, porque não tinham perspectiva. Para que eu vou estudar? Eu vou trabalhar naquele lugar próximo. Então, a nossa universidade, eu falo muito isso para os servidores que tomam posse, para respeitar essa história. Ele não nasceu de um desejo político, como muitas universidades surgem, mas uma demanda social. Então, a tua pergunta vem de encontro à origem da Universidade Federal de Roraima. E a Unesco tem uma premissa que fala que uma instituição de ensino superior que não muda a realidade social na qual ela está inserido, não tem motivo de existência. E a nossa universidade fez essa transformação. Ela ajudou a transformar e participar do desenvolvimento do nosso Estado. Isso só é feito com pessoas. E as pessoas hoje têm formação e são diferentes. Nesse intermeio, surgiram políticas públicas, surgiram novos investimentos,
surgiram, vamos falar de mercado, surgiram novas possibilidades. Hoje as pessoas estão investindo mais, estão se arriscando mais, estão aprendendo o que é uma planilha financeira, o que é uma franquia. Tudo isso você faz como? Com processo de estudo e capacitação. Então, a instituição de ensino, e não falando só da nossa universidade, que a nossa universidade, nossa cidade, nosso estado hoje tem um pool de instituições, cada um tem a sua importância, contribuíram e contribuem muito para o desenvolvimento das pessoas que, consequentemente, fazem o nosso estado. Coisa boa, Geraldo. E o que você espera como reitor, como cidadão, da Roraima daqui para frente? Nosso estado não tem mais volta. Né? E quem eu estou há 21 anos aqui, a gente se espanta. E é interessante quando você traz pessoas, né, que tiveram aqui há 10 anos, há 15 anos, o impacto positivo que tem com o nosso estado, com a nossa universidade, com a organização, pontualmente a Boa Vista, né, onde normalmente estão, mas agora nós abrimos um campus lá em São João da Baliza, já abrimos enfermagem, está indo já para o 2º semestre. Sexta-feira passada nós fizemos a aula inaugural de pedagogia, levando uma boa formação para aqueles que nem tinham a perspectiva. E você vê que as cidades do nosso estado, os municípios também estão acompanhando, dentro dos seus limites, esse desenvolvimento. Então, eu espero, na verdade, ter contribuído. Né? E quando chega na nossa idade, eu já comentei isso numa formatura, a gente se pergunta como nós gostaríamos de ser lembrados, qual o legado que nós deixamos. Então o que eu quero é contribuir com o desenvolvimento do nosso estado através da educação. Aproveitando, a gente está chegando ao final desse primeiro podcast, eu queria que o Geraldo, né, aproveitando o embalo dessa tua última resposta, deixasse a sua mensagem. Não é pro mercado, eu vou tirar a palavra mercado. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas, né? Para essas pessoas que realmente fazem a mudança, que fazem as universidades, fazem as faculdades, fazem os governos, fazem as empresas privadas. Então, o que você gostaria de deixar, além do seu trabalho de educação, qual é a mensagem que você deixa para esse pessoal? Sem pensar muito e fazer um breve histórico de tudo isso que eu falei, seja uma pessoa inquieta. Não caminhe pelo percurso que os outros já fizeram, porque vai te levar onde todos já foram. Eu acho que essa inquietude, isso aconteceu comigo, onde eu percebi em um momento da minha vida que eu só tinha um estudo para fazer a transformação pessoal e agora eu tento retribuir isso às pessoas. Acreditem no seu potencial, trabalhe o seu coeficiente emocional, é o que falta muito para as pessoas. O coeficiente intelectual abre as portas, mas você permanece o coeficiente emocional. Trabalhe, conheça pessoas, trabalhe esse relacionamento interpessoal, mas acredite que a educação muda o mundo. Na verdade, vou até melhorar um pouquinho. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. E eu acho que é isso que nós caminhamos. E agradecer imensamente por essa oportunidade. Eu fico muito feliz. Eu mudei toda a minha agenda para que eu possa estar aqui. E para mim é uma honra estar com esse momento abrir, né, a sua temporada de entrevista. E interessante, né, as pessoas vão entender agora por quê que o primeiro programa tem um profissional de educação. A minha vida em Roraima começou com educação. Eu fui professor substituto da Universidade Federal de Roraima. Então eu me orgulho muito, depois de quase 30 anos estou voltando para fazer o mestrado. Então é muito além do que simplesmente educação. É o que você falou. As pessoas, elas têm essa capacidade, né, de revolucionar, de mudar, de entregar coisas diferentes, né? Então, não é uma justificativa ao convite que foi feito a você, mas é a certeza de que pessoas como você vão fazer a diferença desse mercado, dessa sociedade, das pessoas
e principalmente de quem está atrás de uma vida melhor por meio da única herança que ninguém tira, parece, né? É uma frase de efeito. Não, educação é a herança que ninguém vai tirar. Então tenho certeza que a entrevista de hoje ela serviu também para sacudir as pessoas com relação até a conceitos e preconceitos que se criam em relação ao ensino especial, ao ensino superior, né? que eu acredito que tenha muita dificuldade, né? Mas eu acho que o nosso problema ele é mais anterior ao ensino superior, né? E eu tenho certeza que entrevistas como a sua e de outros que virão, né, farão toda a diferença na vida de um monte de gente. Geraldo, obrigadão, obrigado mais uma vez pela presença e apoio. De Roraima, agradeço imensamente essa oportunidade. E da qual tenho muito orgulho. Obrigado. Pessoal, depois do Geraldo, nós teremos também a Consuelo Oliveira, vai ser a nossa segunda entrevistada, para falar um pouquinho do empreendedorismo, dos desafios que ela enfrentou ao longo do tempo. E virão outros colegas da área de educação também para falar de tudo que vai fazer desse Estado um Estado melhor, mas um Estado melhor feito pelas pessoas. Até a próxima!